nós vamos continuar trabalhando a lógica de predicados, ok? Então, eu vou continuar a exposição do ponto onde nós havíamos terminado na aula anterior, porém, eu vou retroceder alguns slides para colocar de novo o contexto em que a gente parou na aula anterior. Eu havia falado que as regras de equivalência e de inferência que a gente havia estudado para a lógica proposicional, elas continuam se aplicando para a lógica de predicados. Só que a lógica de predicados, ela tem quantificadores, variáveis, símbolos constantes e escopo de variáveis, não é? Então, ela permite a formação de fórmulas novas, e isso vai trazer 4 regrinhas novas no nosso sistema de dedução. Então, estão aqui as 4 regrinhas novas. A particularização universal. Particularizar significa ir do geral para o particular. E se chama universal porque eu estou usando essa regra, ela está sendo aplicada sobre o símbolo de quantificação universal. Depois a gente tem a particularização existencial aplicada ao símbolo, ao quantificador existencial, que é o existe. Então, temos 2 regras para particularizar, ou seja, ir do geral para o particular, e 2 regras para generalizar, que é ir do particular para o geral. E, da mesma forma, eu generalizo em cima do quantificador universal e generalizo em cima do quantificador existencial. Então, essas regras trabalham da seguinte maneira. Para todo x, x satisfaz P, eu posso deduzir que T satisfaz P, onde T é uma variável ou um símbolo constante. A ideia nessa regra é o seguinte: se o predicado P vale para todo x, então, em particular, ele vai valer para T. Então, eu posso trocar na dedução essa fórmula por essa fórmula, removendo o quantificador universal. Da mesma forma, eu posso, da fórmula existe x que satisfaz a propriedade P, trocar o x por uma variável ou símbolo constante T, tá? Que é exatamente o elemento do nosso universo que satisfaz a propriedade P. Se aqui eu estou dizendo que existe um x que satisfaz a propriedade P, então vamos batizar esse x de T. E aí eu posso eliminar o símbolo existencial. Em sentido inverso, se x satisfaz a propriedade P e x, digamos assim, ele não está relacionado a nada, ou seja, ele é uma variável genérica, tá? Então, eu posso introduzir a generalização universal. Isto é, se eu estou afirmando que x satisfaz P, e x é um elemento genérico, tá? Genérico, que não tem nenhuma propriedade especial, então eu posso generalizar colocando um para todo x, x satisfaz P.
Isso é um pouco mais difícil de entender, mas é como se na linguagem coloquial você dissesse o homem é mortal, mas só que esse homem é genérico. Esse homem que é mortal não é nenhum homem específico. Não é o João, né? Não é o Pedro, não é nenhum homem específico quando você fala o homem é mortal. É um homem genérico. Logo, você pode, dessa expressão, deduzir que todo homem é mortal. Para todo homem, esse homem satisfaz a propriedade P de ser mortal. Você generaliza um pouco mais. Esse é o espírito da regra. Se o X é genérico, então você pode dizer que para todo X, X satisfaz P. Agora, se o X não é genérico, você não pode fazer isso. Se o X, por exemplo, está associado ao João, então você está dizendo que João é mortal, não é um X genérico. Então você não pode dizer que para todo X, X é mortal, porque você está afirmando que um certo X, que não é genérico, é mortal. Está claro, pessoal? E a última, mesmo espírito da anterior, só que introduzindo o existe. Ou seja, se um certo X satisfaz P, onde X é uma variável, ou um certo A satisfaz P, onde A é uma constante, então eu posso escrever que existe um X que satisfaz P. Eu generalizo. Tá? Eu saio de um X aqui particular, aqui, que eu não sei quem é, mas é particular, e eu generalizo dizendo que existe um X que satisfaz P. Então chama-se a generalização existencial. Então, durante a dedução, tem umas, como eu falei na aula passada, eu usei uma palavra bonita, né? Umas certas tecnicalidades para o uso dessas regras, mas não adianta aqui nesse slide eu ficar, né, girando aqui o motor no vazio sem dar exemplos. Tá bom? Então, na medida que eu mostrar exemplos, eu vou explicando essas tecnicalidades que você tem que observar, né, para poder aplicar a regra. Então, o primeiro exemplo que eu tinha mostrado na aula anterior era esse famoso argumento: todo homem é mortal, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Em qualquer livro de lógica clássica, você vai encontrar esse exemplo, exatamente como ele está escrito. Né? É um silogismo clássico do Aristóteles, grande filósofo grego que viveu aí, né, de 384 a 322 antes de Cristo. Então a lógica aristotélica, ela é basicamente o fundamento da lógica clássica. Depois, vários matemáticos brilhantes, né, ao longo até das últimas décadas, aí, no século passado até, foram desenvolvendo melhor a lógica, né? E hoje ela tem esse formato que a gente está estudando. Então, esse argumento clássico tem essa forma aí. Todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, a gente vai usar esses predicados para traduzir na nossa sintaxe da lógica de predicados. H de X vai significar que X é humano. S vai ser um símbolo constante
para denotar o Sócrates. Tá? Aristóteles, né, estudava... nós temos aqueles 3 grandes filósofos gregos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Então, nada mais adequado do que o Aristóteles utilizar o Sócrates como exemplo do seu silogismo. Né? Então, esse S aqui, na nossa lógica de predicados, matemática e computacional, vai representar um elemento concreto do domínio, que é o Sócrates. E M de X vai ser o predicado, que significa X é mortal. Então, olha como vai ficar o nosso argumento. A primeira hipótese aqui, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é a segunda hipótese, e isso aqui é a conclusão, a terceira linha é a conclusão. Então, no nosso argumento, nós temos primeira hipótese e segunda hipótese implicam na conclusão. Então, eu vou escrever a primeira hipótese aqui, a segunda hipótese aqui, e a conjunção dessas duas hipóteses... Alguém poderia me confirmar que está dando para ver legal o ponteiro a laser? Sim, professor, está dando para ver. Tá bom. Então, a conjunção dessas duas hipóteses aqui vai implicar a nossa conclusão, que é essa daqui. Então, vamos traduzir cada linha desse argumento. Todo homem é mortal fica assim. Para todo X, se X é humano, então X é mortal. Recapitulando, todo homem é mortal, eu traduzo da seguinte maneira: para todo X, se X é humano, então X é mortal. Para todo X. Tá? E, segunda hipótese, Sócrates é homem, então eu vou escrever que Sócrates é humano. Sócrates satisfaz o predicado H, a propriedade H, H de S. Então, para todo X, se X satisfaz H, então X satisfaz M. E S satisfaz H. Sócrates é homem. Logo, Sócrates satisfaz M. Ou seja, Sócrates é mortal. M de S significa que S é mortal. Então, eu traduzi o argumento para o seu formato em lógica de predicados. Aqui o argumento, de novo, colocado bem explícito aí no slide. A primeira hipótese. Aqui, para todo X, se X é humano, então X é mortal. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, Sócrates é humano. Outra hipótese. Agora eu quero concluir que Sócrates é mortal. E para isso eu vou usar a regrinha da particularização universal. Aparentemente parece que esse argumento já está provado, né? Mas não, você tem que provar usando as regrinhas. Qual é a técnica de prova? Primeiro você particulariza removendo os quantificadores, tanto o quantificador para todo, quanto o quantificador existe. Então, você sai removendo quantificadores usando ou PU ou PE. Ou você particulariza o quantificador universal, é PU, ou você particulariza o quantificador existencial, usando a regra PE, tá? Aí você remove da sua fórmula os quantificadores que eles atrapalham. Aí você trabalha com as mesmas regras lá da lógica proposicional. E no final,
você reintroduz os quantificadores na última etapa, usando generalização. Tanto a generalização universal, que é o GU, quanto a generalização existencial, que é o GE. Está complicado? Não está complicado. Vamos fazer vários exemplos e tudo vai ficar tranquilo. Então, como eu falei, vamos tirar fora esse quantificador. Então, olha o que eu quero concluir. Se isso aqui é verdade para todo x, tá bom? Se para todo x, h de x implica m de x, se isso é verdade para todo x, então isso é verdade para o S. Vamos particularizar. Então, o que eu faço? Eu tiro para todo x e digo, olha, se vale para todo x, vale para o S. Então, eu escrevo, troco o x por S. Se Sócrates é humano, então Sócrates é mortal. Então, isso nada mais é do que pegar a fórmula que está na linha 1 do argumento e aplicar a particularização universal. Eu tiro o quantificador e troco o x pelo símbolo que mais me convenha para fazer a dedução, tomando certos cuidados que depois eu vou mostrar um exemplo, que você não pode sair por aí na louca, né? Botando qualquer símbolo, tem que tomar certos cuidados com o símbolo que você escolhe. Aqui no caso não tem problema. Se vale para todo x, vai valer para Sócrates, vai valer para o S. Agora, pessoal, é aquela história, né? Bola já está pingando ali na risca do gol, agora acabou. Eu tenho a fórmula 2, olha assim para essa fórmula. Isso aqui é a fórmula A, e aqui na linha 3, A implica B. Aí você faz o modus ponens. Se A implica B e B é verdadeiro, e A é verdadeiro, desculpem, então B é verdadeiro. Aí você vai pegar a fórmula 2 e a fórmula 3 e fazer o modus ponens, que é a regrinha das aulas anteriores da lógica proposicional. E aí você, olha só, na linha 4, você tem aqui o que você quer concluir. Sócrates é mortal. Deixa eu parar e tomar uma água. Alguma dúvida? Isso não, professor. Tá tranquilo? Então, vamos em frente. Olha aqui um exemplo que, se você não escolher uma letra boa, você pode estragar toda a dedução. Essa é aquela tecnicalidade que eu havia explicado. Vamos direto para o exemplo. Suponha que o meu universo, esse slide, na verdade, é uma recapitulação da aula anterior, tá? Eu estou voltando uns 10, 15 minutos na aula anterior. Quem quiser ver a explicação de novo desse slide, pode pegar o vídeo da aula anterior. Mas estou explicando novamente. Vamos pegar nosso universo, nosso domínio aqui, o conjunto dos números inteiros. E vamos significar que P de XY significa que X é menor do que Y. Isso aqui é um predicado binário que relaciona dois elementos. E se eu disser que P de XY é verdadeiro, então X é menor do que Y. Observem que a ordem importa. Nesses predicados binários, por que binário? Porque ele relaciona dois elementos. Esse predicado H de X, ele não é binário, ele é unário. Ele diz respeito a um único elemento, X é humano, X é mortal. Sócrates é humano, Sócrates é mortal. É um predicado unário. Mas esse aqui já é um predicado binário. E a ordem importa. Quer dizer que X é menor do que Y, tá? Então, vamos pegar essa fórmula aqui.
para todo x, existe um y tal que x é menor do que y. Ora, isso é verdade nos números inteiros. Para todo x que você escolher, por exemplo, 5, vai existir um y, por exemplo, 4 ou 3. Desculpe, tem que ser maior. Vai existir um y, por exemplo, 6 ou 7, tal que o x é menor do que o y. Isso é sempre verdadeiro, isso aqui é válido. Essa fórmula aqui é verdadeira nesse universo com esse significado para o predicado P. Para todo número existe um outro, tal que o primeiro número é menor que o segundo. Isso é válido. Agora, se você fizer uma particularização universal e quiser remover esse para todo x e, lamentavelmente ou desafortunadamente, você tiver a má sorte de trocar esse x aqui, porque quando eu tiro o quantificador universal que diz respeito a x, eu tenho que trocar o x por um certo símbolo que eu vou escolher. Se você quiser particularizar isso trocando esse x por y, não pode, porque esse y, digamos assim, é um nome que já está sendo usado aqui no escopo desse quantificador. Se você trocar o x por y, de uma fórmula válida, você gera uma fórmula falsa. O que essa fórmula diz? Existe um número tal que ele é menor do que ele próprio. Isso vai ser falso. Então, está aqui um exemplo de mau uso da particularização universal. Tá bom? Você trocou o x por um nome que estava reservado. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa é a tecnicalidade que você tem que observar. Aqui nós temos um outro argumento. Vocês estão vendo aqui, ó, primeira hipótese. Segunda hipótese, conclusão. Então, a primeira hipótese está aqui. E tem o símbolo E. Aqui nós temos a segunda hipótese. Tá? E agora vamos tentar provar essa conclusão. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo: tirar esse quantificador universal. Qual é a ferramenta que eu tenho para fazer isso? A PU, a particularização universal. Desculpe, isso aqui é a segunda hipótese. Como eu estou querendo concluir alguma coisa sobre Y, o que seria adequado para mim? Trocar esse x por y para eu poder concluir alguma coisa sobre y. Posso fazer isso? Nesse exemplo, você pode fazer, porque esse y que você está querendo utilizar para fazer a particularização, ele não está comprometido. Observe que o y ele não está no escopo de nenhum quantificador. Ele está numa outra fórmula e ele aparece livre. Então, ele não está comprometido. Então, você pode fazer isso. Se para todo x isso aqui é verdade, então para y também será. E esse y eu posso utilizar porque eu não vou atrapalhar em nada o resto da fórmula. Porque o y aqui ele não está comprometido com nada. Ele está numa outra hipótese e não está no escopo de nada. Então, eu faço isso.
Eu pego a fórmula 1, jogo fora o para todo x e troco o x por y e posso fazer isso com segurança. Eu peguei a fórmula da linha 1 e usei a particularização universal. E agora, de novo, já entrei com a bola dominada dentro da área sem goleiro. Porque agora é só usar as formulinhas da lógica proposicional. Aqui eu tenho não A, e aqui eu tenho B implica A. Bom, se B implica A e A não é verdade, logo o B não é verdade. Eu concluo não P de Y. De novo, A não é verdade e B implica A. Então o B não pode ser verdade, porque se o B fosse verdade, isso implicaria A. Mas eu não posso. Na verdade, o que vale é não A. Então eu concluo não B, que é o que eu quero concluir aqui. Então eu usei modus tollens na fórmula 2 e na fórmula 3, e com isso provei esse argumento. Dúvidas? Então vamos seguir em frente. Professor, falou Sim. que nesse caso pode utilizar porque está sozinho o Y, não Y aqui. Mas e se não tivesse? É o exemplo do slide anterior. Esse Y aqui, ele está comprometido dentro do escopo que esse quantificador existe. Existe um Y que satisfaz isso. Esse Y aqui está preso dentro desse significado. Ele não está solto. Então, esse Y que está aqui, ele se refere a esse quantificador. Então, eu não posso tirar esse quantificador para todo x e trocar o x por y, porque esse y tem que estar livre, tem que estar solto. Aqui ele, se você fizer isso, você introduzir o y aqui, né? Mas esse y já está comprometido, aí você gera uma fórmula falsa. Existe um y tal que y é menor do que y. Não dá. Entendeu o problema? Entendi. Eu estou pensando assim, e como que faz se acontecer na equação que a gente está trabalhando, se tiver esse problema? Isso não pode acontecer, então? Isso não vai acontecer. Se eu te der uma dedução para você realizar, então é porque é possível realizar essa dedução com as regras dadas, tá? Eu não vou deixar um argumento que você não consegue demonstrar com as hipóteses dadas, entendeu? Eu Entendi. poderia bolar um argumento aqui que não é válido, simplesmente não é válido. Você ia começar a demonstrar e ia entrar no mato fechado, sem cachorro ali. Uma hora você não ia mais conseguir andar nem para frente nem para trás, porque não dá para provar aquela conclusão com as hipóteses que eu te dei. Entendeu? Se não vai ocorrer, então está tranquilo. Não vai acontecer. Mas você tem que tomar cuidado para colocar a letra certa, tá bom? Ok. Então, terminamos esse exemplo, pessoal. A particularização existencial para retirar o quantificador existencial. Vamos direto para o exemplo. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma hipótese. Por que eu passei esse slide rapidinho? Porque eu já expliquei ele na aula anterior. Mas, enfim, vamos falar de novo. A partir do existe x
P de X, ou seja, existe um X que satisfaz P, eu deduzo que X satisfaz P, Y satisfaz P, Z satisfaz P, A satisfaz P, desde que eu tome um certo cuidado. Esses nomes que eu estou colocando aqui não podem estar comprometidos, tem que ser símbolos constantes novos, né, e variáveis que não estão comprometidas. Tá? É a tecnicalidade que eu havia falado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Conclusão. Então, vamos separar. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Agora vamos chegar à conclusão. Ótimo, pessoal. Então, a primeira fase, como eu havia falado, é remover os quantificadores. Observem que eu quero concluir alguma coisa sobre o A. O A pode ser a Maria. Eu quero concluir que Maria satisfaz a propriedade Q. Ou seja, se para todo X isso aqui é verdadeiro e existe um Y que satisfaz P, então a Maria satisfaz Q. Então esse A aqui é um elemento concreto ali do domínio. Pode ser a Maria, pode ser o José, não tem problema. Tá bom? Então eu quero concluir alguma coisa sobre o A. Então eu tenho que fazer o A aparecer. Beleza? Então, qual fórmula eu posso utilizar em primeiro lugar? Olha só. Existe um Y que satisfaz P. Tá? E aqui está dizendo, para todo X, tá? Se X satisfaz P, então X satisfaz Q. Então, como que eu posso trabalhar isso agora com o PU, tá? E com o PE? Então, vamos lá. Se eu pegar a segunda fórmula, existe um Y tal que P de Y. Vamos dar nome, então, para esse Y, que satisfaz P de Y. Como eu quero concluir alguma coisa do A, vamos chamar o Y de A. Então, esse Y eu estou batizando como A. Tem algum problema? Não. O A aqui é um símbolo novo até o momento, tá vendo? Ele nunca apareceu antes. Tá? Então, eu posso pegar a fórmula 2 e fazer a particularização existencial e tirar o Y e trocar por A. Agora ficou tranquilo, ó. Para todo X, isso aqui é verdade. Logo, é verdade para o A também. Então, eu pego a fórmula 1 e uso o PU dos slides anteriores. E agora, pronto, eu tenho que A é verdade e que A implica B. Então, B é verdade por modus ponens em 3 e 4. Então, qual foi a coisa nova que nós aprendemos nesse slide? Eu estou vindo com a minha dedução e eu quero batizar Y com um nome específico para remover esse quantificador. O A nem aparece aqui, em nenhuma hipótese anterior. Ele é novo na fórmula, então você pode batizar o Y de A. Sem problema nenhum. Tá? Então, no passo 3, foi dado o nome A, aquele elemento específico que tem a propriedade P. Aí, no passo 4, eu usei PU para dizer que se isso aqui vale para todo X, vai valer para A também. Tá bom?
Então, ele é verdadeiro para o A. E se eu trocasse a ordem dos passos 3 e 4? Será que eu poderia fazer primeiro o PU e depois o PE? Essa é uma dúvida interessante, hein? Será que essa ordem aí importa na dedução? Então vamos ver se daria certo fazer a troca. Então, se eu utilizasse PU primeiro para remover o para todo e colocar o A, não vai haver nenhuma razão para supor que esse elemento A particular é o que tem a propriedade P, como na hipótese 2. Vamos voltar um pouquinho aqui na dedução. Suponha que a linha 3 é isso, e que a linha 4 seria a de cima. Eu troco as duas linhas. Então, vamos lá. Para todo x, isso aqui é verdade. Então, eu concluo que é verdade para o A. Se A satisfaz P, então A satisfaz Q. Agora, será que de existe Y, P de Y, eu posso trocar agora por P de A? Agora eu não posso mais. Não posso fazer isso. Por quê? Observa bem, eu estaria afirmando na linha 3, que agora eu troquei a linha 4 por 3, que se A satisfaz P, então A satisfaz Q. Mas eu não sei se o A satisfaz P. Quem falou que o A satisfaz P? Aqui está dizendo se o A satisfaz P, então o A satisfaz Q. Mas eu não sei se o A satisfaz P. Então, se eu batizar o Y de A, depois disso, você está afirmando, não, o A satisfaz P, sim. Esse Y que satisfaz P é o A. Não necessariamente, né, pessoal? Aí essa ordem não pode ser invertida. Tá bom? Isso é uma minúcia. É um detalhe sutil da dedução. Então, o que eu quero dizer é que existe uma ordem correta em que você tem que aplicar essas regrinhas. Senão não faz muito sentido o que você está falando. É como se você dissesse, olha, se o João compra carro, se o João comprar um carro, então, né, o carro do João vai ser amarelo. Então, P de A significa, o A é o João. João comprou um carro, P de A. E aqui significa, o carro de João é amarelo. Tá? Então, eu estou dizendo que se João comprou um carro, então o João tem carro amarelo. Tá? Ele escolheu o carro amarelo. E aqui eu estou dizendo que existe uma pessoa que comprou um carro. Então, vocês estão vendo que eu não posso concluir isso aqui depois disso? Aí eu estaria dizendo, não, essa pessoa é o João. Não sei, porque a Fórmula 4, se ela viesse antes, ela falaria, se o João, aqui é um C, né? Se isso aqui for verdade, se o João comprar um carro, então o carro vai ser amarelo, o carro de João é amarelo. Mas isso não quer dizer que é o João que comprou o carro. Aqui tá, entenderam? Esse é o ponto. Agora, nessa ordem não tem problema. Existe uma pessoa que comprou um carro. Então, vamos batizar essa pessoa como João. Tá? Pronto. Eu não sei, eu batizo com o nome que eu quiser. Eu boto lá um pseudônimo para essa pessoa. Bom, estou no meu universo, tem uma pessoa que comprou um carro que eu chamei ela de A. Então, se para todo X isso aqui é verdade, para esse A que eu escolhi, esse nome que eu escolhi, isso aqui também vai ser verdade. Então, o PU tem que vir necessariamente depois do PE. E não o contrário.
Eu sei que isso é um detalhe sutil, eu sei que isso também não é lá muito fácil à primeira vista, ou na primeira vez, mas eu espero que vocês tenham pelo menos entendido o espírito do que eu expliquei, né? Espero que tenha ficado claro, que tem uma ordem para você aplicar essas regrinhas, tá? Então, olha esse quadradinho azul aqui. Chegamos à seguinte conclusão. Qual é o efeito dessa PE? Então, o efeito da PE é o seguinte: é que você deve primeiro olhar todas as suas hipóteses. Olha todas as suas hipóteses. Então, olha tudo aqui. Eu tinha essas duas hipóteses. Tá? E se você reparar que você precisa usar PE, faz isso na frente. Essa é a dica. Faz isso na frente. Batiza o elemento do domínio, tá? E depois você usa as outras formas. É o que nós fizemos aqui. Ah, tá. Existe um Y que satisfaz P, então batiza ele de A. Já vai fazendo isso logo na frente, para não dar esse tipo de problema. Essa aqui é uma boa dica, esse quadradinho azul. Então, na prática, é isso, pessoal. Muito bem. Agora vamos para a generalização. Mas antes, alguma dúvida a esse respeito? Ficou tudo tranquilo? Então tá bom. Agora, a generalização universal ela vai permitir que eu insira um quantificador universal, mas, novamente, tem tecnicalidades. Como eu expliquei, se eu souber que P de x é verdadeiro e que x é absolutamente genérico, arbitrário, ou seja, que pode ser qualquer elemento do universo, então você pode introduzir o quantificador sem problemas. Recapitulando, eu falo, o homem é mortal. Ora, quando você fala o homem é mortal, esse homem aí é absolutamente arbitrário. Você não especificou que homem é. Então, é um homem arbitrário genérico. Então, você pode dizer todo homem é mortal. Aí você pode introduzir o quantificador. Então, tem que fazer isso com cuidado. Se esse X não é um elemento arbitrário, se ele tem relação com algum elemento específico no domínio que tem a propriedade P, então você não pode fazer a generalização. Exemplo, vamos lá. Vamos provar esse argumento. Então, como sempre, primeira hipótese e segunda hipótese. Isso implica uma conclusão. Essa é a minha primeira hipótese. Ok? Ela está aqui. Essa é a minha segunda hipótese. E eu quero chegar agora a essa conclusão. Então, vamos ver. Então, primeira etapa, remover quantificadores. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira etapa, para todo x, isso aqui é verdade. Para todo x, essa fórmula aqui, ela é verdade. Certo? Então,
eu posso remover o quantificador universal e posso até manter o nome X, se eu quiser. Tá? Se isso aqui é verdade para todo X, então é verdade para o X. Posso manter o mesmo nome se eu quiser. Tá bom? Isso vai ser conveniente, porque observem que no final aqui, na conclusão do argumento, eu preciso falar sobre o X. Tá? Agora, para todo X, X satisfaz P. Então eu posso concluir, aqui está dizendo aqui, todo homem satisfaz a propriedade P. Então você pode escrever, o homem satisfaz a propriedade P. E aqui em cima é a mesma coisa, né? Todo homem tem a seguinte propriedade: se fizer sol, ele vai à praia. Então você pode escrever aqui, quando faz sol, o homem vai à praia. Não precisa dizer que é para todo homem. Fazendo sol, né? Então o homem vai à praia. Então eu troquei o para todo pelo homem arbitrário. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, sem problema nenhum. Não vai me dar problema. Tá? Vocês entenderam o espírito da aplicação dessas duas regras? É o PU. Então, recapitulando. Para todo homem, se ele satisfaz P, então ele satisfaz Q. Ou para todo elemento. Então, você pode concluir isso aqui. Né? Se o homem satisfaz P, então o homem satisfaz Q. Se o elemento satisfaz P, então o elemento satisfaz Q. Eu não preciso escrever para todo elemento. Mesma coisa aqui. Todo elemento satisfaz P. Então você diz, ó, o elemento satisfaz P. Tá? E agora, pessoal? Agora de 3 e 4 você já viu, né? É modus ponens. Isso aqui implica isso, A implica B, e A é verdadeiro, então B é verdadeiro. Modus ponens. E agora pronto, eu faço a generalização universal. Esse X, ele é totalmente arbitrário. Então, recapitulando, aqui eu tinha um para todo X, essa propriedade é satisfeita. Então, eu tiro para todo e esse X é arbitrário. Totalmente arbitrário. Para todo X, X satisfaz P. Então, eu removo o quantificador e esse X aqui também é totalmente arbitrário. Aí eu uso o modus ponens, e esse X que satisfaz Q é totalmente arbitrário também. Então você pode introduzir o quantificador. Essa é a regrinha generalização universal, GU. Pego a regra 5 e aplico o GU, sem problema nenhum. Ok? No passo 4, não tem nenhuma restrição para você poder usar o mesmo nome aqui. Tá? Porque esse X aqui é arbitrário, então você pode colocar o mesmo nome, ele não. É um nome arbitrário, não tem problema. É como você ter duas funções do Python. Na primeira função você usou a variável x lá dentro, e na segunda função você também usou a variável x, e elas não interferem uma na outra. Tá? Ok? Vamos ver mais um pouquinho sobre essa regra. Olha isso aqui.
aqui eu estou afirmando que eu estou fazendo um uso incorreto dessa generalização universal no passo 2. Por que será? Né? Então, esse X aqui está livre nessa hipótese. Ele está livre. Ele não está dentro do escopo de nenhum quantificador, então ele é uma variável livre. Mas ser uma variável livre não quer dizer que ele é um elemento genérico. Tá? Então, quando eu introduzo esse quantificador, eu posso estar errando. Vamos dar um exemplo. O conjunto universo consiste de todos os carros. E P de X significa que X é amarelo. Então, você conclui, olha, bom, então algum carro pode ser amarelo, mas certamente não é verdade que todos os carros são amarelos. Então, digamos que eu estou no universo de todos os carros e P de X significa que X é amarelo. Então, será verdade que para todo X, X é amarelo? Não. Então, cuidado que quando a variável é livre, você não está afirmando aqui, isso aqui não é um carro genérico. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, tá, com esse tipo de generalização. Aqui não tem problema. Aqui, nessa fórmula, a gente sabia que esse X é arbitrário. Ele não é uma variável livre, ele não veio de uma variável livre, de uma hipótese. Observa, esse X que está aqui, ele veio de dentro do escopo desse para todo. Então, ele não era uma variável livre. Ele não veio de uma variável livre. Esse X aqui também não era uma variável livre. Ele estava dentro desse escopo. Então, eu removi esses dois quantificadores para escrever sobre elementos arbitrários, não são variáveis livres. Então, esse X, tá, ele é um arbitrário, por isso que você pode generalizar. Aqui não, ele já começou livre logo no início. Não é porque o X satisfaz P que todo X vai satisfazer P, só se esse X fosse arbitrário. Mas ele não é arbitrário. Ele estava livre. Bom? Vamos ver esse outro argumento aqui. Eu tenho essa hipótese. Ok? Aí eu removo para todo, usando a regra PU, particularização universal, mantendo o nome X aqui dentro. Até aqui não tem problema. Até aqui não tem problema. Tá? Se para todo X existe um Y, tal que Q de XY, então existe um Y tal que Q de XY. Eu troquei o nome X por um X ali particularizado. Agora eu vou remover o quantificador existencial e eu batizo o Y que tem essa propriedade, ó, existe um Y com essa propriedade, eu batizo ele de T. Ok? E agora eu quero introduzir um para todo, Q de xt, então eu escrevo aqui, para todo x, Q de xt. Não vai dar certo isso. Tá? Não vai dar certo porque olha o que vai acontecer. Esse Q de xt, ele foi
deduzido da fórmula 2, e nessa fórmula 2 aqui, o x é livre. Eu tirei o para todo, né? E aí o x é livre aqui. Então, eu pude aplicar essa particularização existencial. Vamos dar um exemplo, que isso aqui está muito abstrato. Vamos dar um exemplo, aí eu volto de novo no que eu fiz. Então, suponha que meu conjunto universo consiste de todos os números inteiros. E de xy significa que a soma de x mais y é zero. Então, a primeira fórmula está ok. Para todo x, existe um y, tal que a soma dos dois dá zero. Isso é verdade. Então, para todo x, por exemplo, se você escolher x igual a 5, vai haver um y, que é o menos 5, no caso, tal que a soma dos dois dá zero. Então, essa fórmula é válida. Tá? Quando eu fiz esse PE aqui, da 2 para 3, tá? O que aconteceu? Existe um y tal que esse x aqui, que eu particularizei, somado com esse y dá zero. Aí eu batizei esse y de t. Então, esse t é o cara que serve para, numa soma com x, dar zero. Então, ele não está aqui por acaso. Ele é o cara que serve para que, numa soma com x, a resposta dê zero. Então, ele serve para esse x que eu particularizei daqui. Então, ele já se tornou um inteiro particular fixo, é uma constante. Então, aí não vai ser verdade que para todo x, somando o x com esse cara fixo particular, vai dar zero. Não é verdade. Tá? Já não é mais verdade. Então, olha só. Isso aqui valia para todo x. Então, eu particularizei para um certo x, porque vai ter um y que somado com x dá zero. Aí eu batizei esse y de t, mas ele está ligado a esse x. Ele somado a esse x dá zero. E aí você não pode concluir que para todo x, ele somado com esse t específico, aí vai dar zero. Isso não vai dar certo. Ok? Alguma dúvida dessa tecnicalidade? É para explicar os cuidados que você tem que ter na aplicação dessa regra. Depois, se você ainda tiver com dúvida, repassa os slides com calma, assiste o vídeo com calma de novo, para entender essa explicação, passando novamente com calma. Tá bom? Olha aqui um outro exemplinho para a gente usar o GU. Então, eu tenho aqui uma hipótese e tenho aqui uma conclusão. Vamos lá. Essa aqui é a minha hipótese. Eu tiro para todo x, eu particularizo, mantenho o nome x, não tem problema. Aplico PU. Agora eu uso a comutativa do E. Na fórmula 2 eu aplico a propriedade comutativa. E agora esse x aqui, ele é algum elemento específico? Não. Na verdade, quando você particularizou aqui, ele se manteve arbitrário. Ele não está ligado a nada. Então, esse x aqui, quando você particularizou, isso valeria para qualquer um. Então, ao inverter aqui, com isso aqui continua valendo
para um x arbitrário. Então, vai valer para todo x do domínio. Aqui você pode colocar o GU sem susto. Tá? Então, tem todos esses cuidados que você tem que tomar. Alguma dúvida? A gente vai para a nossa última regra. Então, vamos lá. Generalização existencial, ela vai permitir a inserção do existe. Então, se o X satisfaz P, ou se o A satisfaz P, você pode escrever que existe um X que satisfaz P. Então, se algo foi nomeado como tendo a propriedade P, logo podemos dizer que existe algum elemento que tem a propriedade P. Por exemplo, se para todo x, x satisfaz P, então existe um x que satisfaz a propriedade P. Parece óbvio, né? Se isso vale para todos, então vale para pelo menos um. Existe um aí para o qual isso é verdadeiro. Então a gente começa com essa hipótese. Tira o quantificador usando PU. Tá? Então isso aqui vale, se isso aqui vale para todo x, então vale para um x arbitrário. Logo, existe um x para o qual a propriedade P vale. Pronto, apliquei a generalização existencial. Esse está mais tranquilo, né? Então, vamos dar uma olhadinha agora em tecnicalidades. Então, tem uma restrição, uma certa tecnicalidade ali, que está lá no slide onde eu apresentei essa fórmula, tá? Que é o seguinte. Eu sei que, por exemplo, A e Y satisfazem esse predicado binário. Por exemplo, A é maior do que Y. Se você quiser trocar esse A por existe Y, aí você tem que tomar cuidado. Né? Porque senão você vai concluir que existe um Y que é maior do que si próprio. Então, se você parte de P de A, vírgula Y, e você quer trocar o A por Y, não vai dar muito certo. Por quê? Porque esse Y já está aqui nesse predicado com o A. Então você tem A é maior do que Y, isso implica que existe um Y tal que Y é maior do que Y? Não. Se você quiser aplicar a generalização existencial, você não pode trocar o A pela variável Y. Troca pela variável X, aí não vai dar problema, por exemplo. Se A é maior que Y, então existe um X tal que X é maior do que Y. Está perfeito. Agora, se A é maior do que Y, não é verdade que existe um Y tal que Y é maior do que Y. Você está trocando A por um nome que está meio aqui que reservado já dentro do predicado. Essa é a restrição sobre o GE. Sem essa restrição, você deduziria uma coisa errada. Então, essa variável quantificada y, que foi colocada no lugar do símbolo constante a, ela já havia aparecido nessa FBF aqui, ao qual se aplicou a generalização existencial. Então, quando você quiser trocar com segurança, use um nome novo, senão você vai complicar o meio de campo aí da fórmula. Tá bom? Então,
Aqui tem o exemplo, se o conjunto universo for números inteiros, P de xy significa x maior que y, e o A representa o número zero, né? Então, se o zero é maior do que y, desculpa, aqui está o contrário, né? Se P de xy significa y maior do que x, né? E A representa o número zero, então isso implica que y é maior do que zero. Mas isso não implica que existe um inteiro y que é maior do que si mesmo. Eu estou só pegando essa fórmula aqui que você já está vendo que não é válida e estou dando um exemplo concreto, dando um nome para o predicado e um nome para essa constante A. Então troca o A por X, aí vai dar certo. Ou troca o A por Z, troca o A por T, mas não vai trocar o A por Y, porque senão você está usando um nome que já está sendo usado nesse predicado. Vamos para mais um exemplinho, já estamos no fim. Eu já falei 1h e 13 minutos. Então, já estamos perto do final. Então, use a lógica de predicados para provar o seguinte argumento aqui. Uma hipótese e uma conclusão. Essa é a minha hipótese. Vocês já estão vendo, a única coisa que eu posso fazer com essa hipótese é aplicar particularização universal. Se para todo x isso aqui é verdade, então isso aqui é verdade para um x aqui arbitrário. Tá bom? Agora, se A e B é verdade, então eu concluo que A é verdade. Vocês lembram? Se A e B é verdade, é porque o A é verdadeiro e o B é verdadeiro. Então eu concluo que o A é verdade usando a fórmula lá da lógica proposicional. Pego a fórmula 2, uso a simplificação. E o mesmo com a fórmula de x. Se isso aqui, A e B é verdadeiro, B é verdadeiro. E agora pronto, pessoal, esse x aqui, ele é um arbitrário aqui, que satisfaz a propriedade P. Então eu posso aplicar o GU. A todo x, x satisfaz P. Por quê? Porque esse x é arbitrário. Mesma coisa com o Q. Agora acabou, né? Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então a conjunção vai ser verdade. Eu uso a conjunção na fórmula 5 e na fórmula 6 e obtive a conclusão que eu queria. Também é possível inserir hipóteses temporárias, como a gente fez lá na lógica proposicional. Então, aqui está dizendo o seguinte: se alguma fórmula T for inserida em uma sequência de demonstração e, finalmente, uma fórmula F for deduzida de T e de outras hipóteses, então eu posso colocar que T implica F, né, na minha dedução. Essa fórmula pode ser deduzida das outras hipóteses e eu posso inseri-la na sequência de demonstração. Aí você vai dizer, não entendi. Então vamos para o exemplo. Eu quero daqui concluir isto aqui. Então, isso aqui é a minha hipótese. Aí, então, eu vou colocar aqui uma hipótese temporária. P de x. Tá? Então,
usando modus ponens em 1 e 2, eu concluo que para todo y, Q de xy. Tá? E como o x é arbitrário, né? E o y está quantificado aqui com esse quantificador, eu posso remover o quantificador sem problema nenhum e manter o nome y, porque ele não está envolvido em mais nada nas hipóteses. Então, eu faço a particularização universal, removo o quantificador e particularizo usando o mesmo nome y, porque o y não está envolvido aqui em outras hipóteses. Agora, eu posso agora tirar a minha hipótese temporária. Observem, eu coloquei uma hipótese temporária que pode me ajudar. Eu fiz isso de maneira esperta, eu fui meio esperto. Eu introduzi isso, que é, vamos fazer o seguinte, vamos jogar um verde aqui nessa demonstração. Tá? Vamos colocar isso como uma hipótese temporária. E depois dessa hipótese temporária, eu deduzi essa. Então você faz o seguinte, você tira a seguinte conclusão. Se eu deduzir essa hipótese temporária, então eu obtenho essa conclusão. Olha que interessante, porque eu introduzi a hipótese temporária, tá? De forma, digamos assim, abre aspas, aleatória, fecha aspas, não é aleatória, porque eu quero chegar a um objetivo, né? Mas é o que a gente diz mesmo na gíria coloquial, joguei um verde. Vamos botar isso aqui como verdade para ver o que dá. Botei isso como verdade, tirei isso aqui por modus ponens e concluí isso aqui usando PU na fórmula 3. Conclusão, se eu assumir isso como verdadeiro, eu concluí isso. Logo, deixa eu limpar a sujeira que eu fiz. Eu vou escrever na linha 5 uma coisa mais limpa. Olha, eu concluí o seguinte, que se isso fosse verdade, então isso aqui seria verdade. É como se você limpando a sujeira. Eu retiro a hipótese temporária. Espero que vocês tenham entendido a estratégia. Introduzo uma hipótese temporária, ela me ajuda a provar alguma coisa, e aí, opa, então agora eu limpo a sujeira. Tira ela e diz, olha, se eu introduzisse isso aqui, se isso aqui fosse verdade, isso aqui seria verdade. É uma técnica muito inteligente de fazer a dedução. Aí, para finalizar, você quer chegar a essa conclusão, você vê que essas variáveis realmente elas são arbitrárias, não significam nenhum elemento específico, então eu posso introduzir o para todo aqui. É a generalização universal. Olha esse outro argumento aqui. Alguma dúvida sobre essa estratégia? Professor, essa estratégia ficou mais ou menos, não ficou muito claro, não. O que eu consegui entender é que gostaria, de uma certa forma... Isso, você falou a palavra certa. Eu gostaria que isso aqui fosse verdade para poder concluir isso. Então então vamos colocar isso como verdade, para ver se eu concluo o que eu quero. Aí você concluiu o que você quer.
Aí então você faz o seguinte: você não vai dizer que isso aqui é verdade. Você vai dizer, se isso aqui for verdade, eu concluo isso. Isso aqui está ok, você concorda? Sim. E para essa circunstância eu posso estabelecer esse limite, né? Isso. Quando você retira a hipótese temporária, é como se isso aqui não tivesse sido usado, né? Uhum. Eu joguei isso como verdade para concluir algo que me era conveniente, e aí eu falo o seguinte: olha, se isso aqui for verdade, então isso aqui é verdade. E isso está correto. Eu introduzi isso como verdade e concluí isso. Então, isso aqui agora eu posso afirmar, tá bom? Uhum. Essa é a estratégia. Mas o inverso não seria verdadeiro, porque só tem a Não, é sempre assim. Você introduz uma fórmula T, deduz uma fórmula F, e na linha seguinte você escreve que se T for verdade, então F é verdade. Ó, você insere uma fórmula T, que é o jogar verde, deduz um F, e aí você diz o seguinte: olha, se T for verdade, então F é verdade. Tá bom? Sim. É isso. Essa aqui é a minha T, essa aqui é a minha F, e aí do T, assumindo o T verdadeiro, eu deduzi F, então eu digo, ó, se T for verdadeiro, isso vai implicar F, tá? Então eu boto aqui isso aqui como verdade e continuo a minha dedução. Tá bom? Sim. Ficou mais palatável esse assunto? Eu acho que quando a gente começar a fazer exercício, isso vai ficar bem enroladinho, mas. Eu vou disponibilizar uma lista grande de exercícios com gabarito para vocês estudarem, tá? E a questão avaliativa 6 vai ter só 3 exercíciozinhos desse. O trabalho número 6, desculpa, tá? Olha que interessante esse argumento. Não é verdade, não é verdade que existe um X que satisfaz A. Isso implica que para todo X não é verdade que X satisfaz A, entenderam? Não existe X que satisfaz A é a mesma coisa que dizer que todo X não satisfaz A. Recapitulando, se não existe um X que satisfaz A, então todo X não satisfaz A. Isso é uma tautologia, uma fórmula válida para qualquer que seja o significado do A e o domínio. Então, como é que eu provo isso? A minha hipótese, está aqui a hipótese. Quero chegar a essa conclusão, essa é a hipótese. Vamos colocar uma hipótese temporária. Assuma que A de X é verdadeiro, para ver se eu consigo deduzir alguma coisa. Bom, assumindo que A é satisfeito por um certo X, então existe um X que satisfaz A. Isso é a generalização existencial. Agora, eu introduzi a fórmula T, deduzi a fórmula F, então eu concluo o seguinte: olha, se isso fosse verdade, eu deduziria isso, a retirada da hipótese temporária. De novo, joguei aqui um verde,
inserir uma hipótese. Se eu inserir isso, isso me leva necessariamente a isso aqui. Então, agora eu digo que, se isso for verdade, eu deduzo isso daqui. Então, agora eu retirei isso aqui. Ó, se isso for verdade, então isso vai ser verdade. E agora, como é que a gente continua? É a mesma estratégia, tá? Igualzinho do exemplo anterior. Agora, pessoal, da Fórmula 1 e da Fórmula 4, olha que interessante. Vamos ler tudo isso aqui como um certo B. Isso aqui está dizendo que não é verdade B. Tá? E aqui diz que um certo A implica um certo B. E que B não é verdade. Então A não é verdade. Isso aqui é o modo Stollens. Pego 1, pego 4 e deduzo isso aqui. Tá bom? Esse é o modo Stollens. E aí, finalmente, esse X aqui é arbitrário em todo o raciocínio que eu fiz. Então, não há problema em aplicar a generalização universal e concluir o que eu queria concluir. Então, aqui, de novo, eu tenho um exemplo de uma fórmula importante, onde eu usei a estratégia de introduzir uma hipótese arbitrária, temporária, conveniente, para dizer que, se ela fosse verdade, eu concluiria isso. Ok? E tem também a outra irmã dela. Se não é verdade que todo X satisfaz A, então existe um X que não satisfaz A. Tá? É o mesmo tipo de raciocínio, só que não é o mesmo raciocínio. Aqui se não é verdade que todo X satisfaz A, então isso implica que existe um X que não satisfaz A. Essas duas fórmulas válidas, elas são muito importantes para a lógica. Tá bom? Mais um exemplinho. Tenho esse argumento. Aqui está a minha hipótese. E aqui está a minha conclusão. Desculpe. Eu preciso aqui fazer um parênteses aqui. Acho que está com um erro nesse slide, pessoal. Vamos lá, então. Essa flechinha aqui, vocês vão me desculpar, tem um erro no slide. Essa flechinha aqui não é uma flechinha. Isso aqui é um E. Tem um erro nesse slide, eu vou tentar consertar. Tá bom? Então, vamos lá. Senão nada vai dar certo aqui. Tenho a primeira hipótese e tenho aqui a segunda hipótese, ligadas por um E. E quero concluir isso. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho essas duas hipóteses. E eu só sei o seguinte, olha só. Eu posso usar a fórmula chamada NEG. Essa fórmula nova que eu deduzi no slide anterior. Isso implica isso. E isso implica isso. É a NEG. Uma nova regra que eu posso usar. Então, se não existe um X que satisfaz P, a NEG conclui que não existe X. Para todo X, não é verdade que ele satisfaz P.
ok? Eu uso a fórmula neg, tá? Agora, como esse x tá no escopo do quantificador universal, eu retiro o quantificador universal e posso manter o nome x, porque ele não está assim em conflito com nada nas hipóteses aqui. Então eu uso a particularização universal. Se isso aqui é verdadeiro para todo x, é verdadeiro para um x arbitrário. E, de novo, eu vou pegar minha fórmula 1, se isso aqui é verdadeiro para todo x, então é verdadeiro para um x arbitrário. E olha só, já posso usar aqui um silogismo disjuntivo, né? Eu tenho um P ou Q e o P não é verdade. Logo, o Q é verdade. Se P ou Q é verdadeiro, mas o P não é, então o Q tem que ser. Então, pego a fórmula 4 e 5 e faço o silogismo disjuntivo. E agora eu introduzo o quantificador universal, porque esse x é arbitrário, não está em conflito com nada. Então, eu posso concluir que se x arbitrário satisfaz Q, então todo x satisfaz Q. É a generalização universal. Alguma dúvida? Professor, esse eu não entendi mesmo. Ficou difícil para mim. Os outros eu fui acompanhando, mas esse aí é muita questão. Então, aonde foi que você deixou de começar a entender? Vou voltar. Na segunda. Entendi a primeira, quando chegou na segunda hipótese, considerando que a questão. A gente está trabalhando com um sinal que é o conjuntivo, né? Vamos fazer o seguinte. Não está certo o slide, né? Não, eu vou apagar esse sinal e vou inserir um símbolo de conjunção. Tá. Vou salvar. Melhorou? Sim. Eu tenho uma hipótese. Temos as duas hipóteses. Primeira hipótese e a segunda hipótese. Sim. Muito bem. Aí depois você trabalhou com... Aí eu estou dizendo o seguinte, no slide passado eu deduzi uma regra chamada neg. Desculpem. Se não existe x que satisfaz A, eu posso trocar isso por para todo x, não é verdade que x satisfaz A. Sim. Provei isso. E também tem a irmã dela. Se não é verdade que todo x satisfaz A, então existe um x que não satisfaz A. Então, aqui não existe um x que satisfaz P. Então, eu vou dizer, olha, para todo x, né, não é verdade que x satisfaz P, porque não existe nenhum. Então, eu usei a neg na fórmula 2, que vem do slide anterior. Tá. Então foi essa neg que eu me perdi ali, que eu acho, nas regras de equivalência e diferença, é porque eu fui supondo, algumas eu já sei de cabeça, de Conde, com SIMP, com SD, algumas eu já sei, mas aí eu considerei essa, então estava utilizando essa última, tá? Foi nisso que eu me perdi, professor. Já sei, então foi nessa questão. Então, estava explicando mais uma, como se fosse uma regra de equivalência e de inferência. Essa aí é mais uma. É mais uma.
Tá, então tá. Não existe X, você troca por o não existe. Você troca por para todo não. Tá. E o não para todo, você troca por não para todo, então existe um que não. Tá? Sim. São as duas, esse slide aqui. Tá, tudo bem. Não existe X, você troca para todo X, não. E Tá. aqui não é verdade que para todo, você troca por existe um X que não. Porque se não é verdade para todo mundo, tem que ter um que não satisfaz. Tem que ter exceção. E se aqui não existe um cara que satisfaz, nenhum cara, né? Não existe. Não existe X. Então, para todo X, nenhum satisfaz. Tá, tudo bem. Entendi. Foi o que eu tinha perdido. Então, pronto. E aí eu fui aplicando o que você já sabe. Daqui eu tirei o quantificador universal, particularizei. Daqui eu também tirei o quantificador universal, particularizei. Aí eu usei silogismo disjuntivo, que é a regra antiga da lógica proposicional. E aí eu introduzi o para todo, porque esse X é arbitrário. Concluí aqui o que eu quero. Tá. Tá bom, agora sim. Obrigada. E aí, pessoal, vão ter aqui, vai haver aqui exercícios para vocês fazerem. Eu vou postar exercícios, mais exercícios até do que estão aqui. Vou colocar uns enunciados que tem até mais exercícios. Um gabarito completo para vocês estudarem. Eu vou postar logo mais na plataforma. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou encerrar a gravação.